Nada melhor do que um café e uma boa conversa. E por falar nisso, eu gosto sempre de falar que através de uma boa conversa a gente consegue curar até feridas emocionais, não é mesmo? É verdade, criar laços, abrir oportunidades, se conectar às pessoas. Verdade. E uma boa conversa também é um verdadeiro abraço na alma, né, meninas? É maravilhoso estar aqui com vocês. É. E hoje é dia de estreia, começa hoje as gravações aqui no podcast Liberta e Livre. Tô super animada com mais um projeto aí do Liberta e Livre. É muito bom estar aqui. Hoje eu tô com convidadas especiais que também fazem parte desse projeto, né? Que é Gabriele Farias e Larissa Mello. Então, a gente vai se apresentar, porque eu acredito que muitas pessoas ainda têm dúvida e me perguntam muito o que é o Liberta e Livre, né? Tem algumas pessoas ainda têm essa dúvida, esse questionamento. E eu costumo dizer a vocês o seguinte, o Liberta Livre é um evento, é um projeto que é voltado para mulheres. A gente se reuniu, tanto é que a equipe é toda formada por mulheres, cada uma na sua área, no seu segmento, mas que de alguma forma a gente tenta agregar na vida de outras mulheres, transformando a mentes, trazendo o autoconhecimento, elevando a autoestima. Então, a nossa missão aqui na Terra é essa. Então, nada mais é do que mulheres, que cada uma tem sua missão, tem o seu propósito, a gente se uniu para ajudar outras mulheres. E aí cada uma tem a sua especialidade, sua especialização, e a gente uniu forças. E eu acredito que o universo seria até melhor se as mulheres cada vez mais se unissem, né? Sim. Então, deixa eu me apresentar para você que ainda não me conhece. Meu nome é Agatha Venceslau. Nas redes sociais, muita gente me chama de Rapunzel Bolada, né? Porque aí é uma história longa, de 2017, quando eu comecei a criar meus conteúdos na internet, era esse nome que eu usava. Então, e aí ficou, tá? Então, meus vídeos foram viralizando, eu fui criando conteúdos. E engraçado que na época eu era bem mais novinha, mas os meus conteúdos já eram exatamente batendo nessa tecla, falando de machismo, falando de relacionamento tóxico, falando da revolta que eu tinha, porque o homem podia fazer o que queria, a mulher não podia. E eu trazia muito o lado do humor. E acabava que os vídeos viralizavam, todo mundo gostava, curtia, porque eu ia mais para o lado da resenha. E eu não tinha dimensão de que essa era a minha missão, de que esse era o meu propósito. E aí, depois de amadurecer, passar por várias experiências, hoje eu acredito que esse seja o meu propósito e eu continuo na rede social, levando sempre conteúdo, principalmente para a mulherada, que é o meu maior público, tá, minha gente? E tentando, de alguma forma, ajudar, agregar, pegando a minha história, o meu conhecimento, a minha bagagem, o que eu passei, para passar para outras mulheres. E é isso, gente. Sou influenciadora digital, sou comunicadora aqui de Arapiraca, sou formada em marketing digital e agora estou aqui à frente desse podcast, desse programa, junto com as meninas. Então, vamos começar com Gabriele Farias, que ela também é palestrante, é integrante do Liberta e Livre, e no dia dos eventos ela está lá dando aquele show de palestra, trazendo dinâmicas também, falando muito sobre autoestima. Gabi, se apresenta um pouquinho para as pessoas, né, para o pessoal entender melhor quem é Gabriele Farias e também fala o porquê você foi para esse lado da moda e como você se sente hoje, sabendo que transforma e, de alguma certa forma, você eleva a autoestima de muitas mulheres que te acompanham, que está lá no dia do evento. Eu me chamo Gabriele Farias, eu sou consultora de imagem e estilo, voltada para estratégias, né, onde eu posso posicionar as mulheres justamente para o desiderato final, que é realmente o trabalho, a autoestima, como a gente fala aqui de missão e de propósito. Sou formada em Direito, advoguei durante 3 anos, só que sempre, desde pequena, eu gostava muito de moda. E aquilo ali, eu não sabia, depois fazendo análise comportamental e todos os outros movimentos da minha vida, que era realmente a minha ferramenta no mundo. Porque existe muito a questão da personalidade, que é como a gente se mostra. Sim. A gente tem o nosso interior e tem o exterior. Eu fui a primeira blogueira de Arapiraca. E assim, quando eu comecei, todo mundo ficava... Que é isso? Era um site e eu recebia tanto hater. Minha gente, eu nunca vi uma pessoa receber tanto hater. Eu tive que privar o meu blog, né? E aí, as lojas começaram a me chamar, eu comecei a fazer a movimentação. Só que chegou uma hora que eu fiquei inquieta. Porque eu dizia, eu só tô fazendo com que as pessoas comprem. Eu tô gerando só desejo de consumo. Eu tô me sentindo fútil.
Eu tive uma bagagem de escola, mas isso não elimina e não quer dizer que quem faz e quem continua fazendo é fútil. Eu, como uma pessoa que, assim, sempre estudei, sempre analisei as coisas, sempre vi realidades, que foi até o que a gente estava conversando antes aqui, né? Eu disse, olha, como o Liberta e Livre, ele tem muito esse olhar da mulher como um todo, tem muitas mulheres que vão ali para ouvir a sua história, os seus ensinamentos de marketing, a produtividade da Larissa, toda assim, a bagagem da Tatiana como psicanalista. E eu comecei a pensar muito nessa questão do autocuidado, porque também, como eu faço estratégia de imagem para lojas, eu comecei a ver também o lado da empreendedora. Então, hoje eu ensino mulheres a se vestirem bem, com o orçamento que elas têm, e as lojas a venderem mais também dentro dessa ótica. Então, assim, eu realmente vejo como propósito e vejo como missão, porque quando eu tenho qualquer cliente que seja do varejo ou individual, do ponto A e para o ponto B, e a gente vê resultados incríveis, aquilo ali me dá uma alegria, eu digo, mais uma pessoa foi mudada através do meu trabalho. Então, isso aí é muito prazeroso. E agora, dando continuidade, né? Tô aqui também com Larissa Mello. Larissa Mello também é palestrante, ela é master coach, ela é assistente social. Gente, enfim, o currículo da mulher, ela tem muita bagagem. E assim, eu percebo que durante o evento, a Larissa, ela faz muita dinâmica de alto impacto emocional. Ela traz realmente esse questionamento, ela fala muito sobre o autoconhecimento, o controle das emoções, a produtividade, o quanto a mulher ela é cobrada, e a gente entende que para a mulher ela ser mais produtiva, ela saber organizar o tempo dela, ela tem que estar bem consigo mesma, que inclusive é uma coisa que eu tenho aprendido muito com você. Então, Larissa é uma pessoa também muito especial, e eu queria que você se apresentasse, falasse um pouquinho de você, da sua trajetória, o que você acredita, e também tá nessa missão junto com a gente aqui no Liberta e Livre. Fica à vontade. Então, eu sou a Larissa Mello, sou assistente social, sou mãe, sou esposa, sou amiga. Né? Então, assim, como vocês e como tantas outras mulheres, nós temos várias funções. E muitas vezes a gente se vê aprisionada. E aí, antes de começar a me apresentar e falar de toda a minha história, eu queria falar sobre a importância do Liberta e Livre, né, na minha construção também como mulher, principalmente no dia de hoje, né, que eu estou com um filho, um bebê, né, vai fazer 2 meses, semana que vem, e a gente sabe que depois que a gente é mãe, o mundo é muito cruel com as mulheres, e eu digo que com as mães é mais ainda, e se você for mãe, negra, periférica, aí é pior ainda, né? Então, assim, eu vou falar da minha parte, né, do que me cabe, que é ser mãe, ser mulher, nessa sociedade tão injusta, tão desigual. E o Liberta e Livre me abraçou, né? Então, assim, a gente fala de empatia, de abrir portas, e aqui, verdadeiramente, isso faz acontecer. Como? Um exemplo, hoje, para vir para cá, você me abriu as portas e você disse, eu trago uma pessoa para ficar com seu bebê, entendeu? Assim, eu tenho uma rede de apoio maravilhosa, minha mãe, minha sogra, minha irmã, amigas que eu posso contar, e eu posso dizer que, assim, o Liberta e Livre é realmente esse projeto que realmente abraça e que tem empatia com nós mulheres, porque não adianta você falar sobre empreendedorismo, sobre empoderamento feminino, sobre empatia, sobre sororidade, mas na prática você não fazer acontecer, né? Então aqui eu quero lhe agradecer pela oportunidade de vir esse retorno como mulher, como mãe, que a gente sabe que é difícil voltar, porque eu tô amamentando ainda, né? Então assim, a gente fica pensando, será que vai dar certo? A gente até se questiona, né? Será que eu vou conseguir? Será que vai dar certo? Então, quando você encontra um apoio de dizer assim, ó, eu vou te dar um suporte, as coisas começam a acontecer e você se sente melhor para vir. Sim. E aí, quando eu falo nisso, foi por conta disso que eu busquei o autoconhecimento, que eu busquei o coach, né? Depois de 10 anos de formada, eu sou formada em serviço social, sou assistente social, tenho 10 anos de formação, trabalho em CREAS, trabalho diretamente com a violência contra a mulher, né? Atendo casos de violência contra a mulher, de crianças, abuso sexual, violências. E eu me sentia ainda insatisfeita, né, nesse papel de querer fazer mais. O que é que eu posso fazer mais diante do que eu já faço, diante dos meus aprendizados, mas parecia que faltava algo, sabe? E aí eu fui em busca de autoconhecimento, foi quando eu fiz a formação em coaching, né, pelo Instituto BCC, depois fiz pela Febracis, e aí fiz em outros institutos para me conhecer cada vez mais. E
depois ajudar outras mulheres também, através desse meu conhecimento, né, desse mergulho profundo no autoconhecimento, poder ajudar outras mulheres através do autoconhecimento, fortalecendo a autoestima, para que essas mulheres se sintam capazes, mesmo diante de tantas dificuldades que a gente enfrenta nessa sociedade, porque falar sobre liberdade, né, falar sobre você é uma mulher liberta e livre numa sociedade que nos aprisiona, é desafiador. Muito. É ousado, né? É uma ousadia você dizer assim, eu vou ser liberta e livre, porque a gente tem tantas amarras, a gente tem a própria violência contra a mulher, né, que nos intimida. Muitas vezes a gente tem medo até de sair de casa, né? É verdade. A gente tem medo de sair de casa, a gente pensa até na roupa que a gente vai vestir antes de sair de casa. Porque quem aqui não pensou com que roupa eu vou? Sim. Né? A gente pensa uma roupa, eu não posso chamar muita atenção, não posso ir com decote, vão olhar pra mim desse jeito, como é que vão me julgar? Porque a gente tá o tempo inteiro sendo julgada. Sim. A gente tá o tempo inteiro sendo questionada se a gente sabe mesmo, será que ela sabe mesmo falar sobre esse assunto? Exatamente. E muitas vezes a gente se questiona. E a gente... Nesse questionamento a gente se aprisiona. Quantas vezes a gente recebeu uma oportunidade, a gente fala, né, que uma boa conversa abre portas, cria oportunidades, mas quantas vezes a gente ficou em casa porque a gente teve medo? A gente teve medo de sair. A gente teve medo de colocar a nossa voz no mundo, porque um dos maiores medos é também falar em público. Então, quando a gente bota aqui a nossa voz, a gente sabe que tudo que a gente falar aqui hoje vai ter uma repercussão. Vai ter uma repercussão muito grande. Então, o que é que eu vou falar? Será que vão me julgar? Como é que vão me analisar a cada ponto? Ser mulher sempre é mais difícil, né? Muito. O peso sempre é maior. E até pegando um gancho nessa história que a Larissa falou, que a gente se polda o tempo todo pra tá falando, eu tive um caso recente na minha própria vida, em que a minha voz, ela foi suprimida justamente porque eu externava o meu pensamento, o meu posicionamento dentro de uma situação, e um homem chegou pra mim e disse: você é uma doente mental. Meu Deus. Você é uma doente mental. Não tinha relacionamento nenhum com essa pessoa. É uma pessoa, assim, de acasos de trabalho. Eu trouxe isso porque a gente não pode se calar. E naquela hora, eu perguntei: e o que é ser? Você sabe o que é ser doente mental? Porque as pessoas não sabem o que é alguém passar por problemas que são ligados à saúde mental, né? Tanto é que a gente, dentro do Liberta, tem muito esses movimentos. Ele é. Aí eu fiz, tá bom. Aí depois eu tava pesquisando e eu vi uma frase que foi muito interessante. Os loucos, como Noé, construíram a arca. Os inteligentíssimos construíram o Titanic, que foi que afundou. Verdade. Que forte, né? Então, foi isso. E sabe o que foi que eu tive que fazer na hora? Ressignificar aquilo e dizer: eu sou mulher, eu sou dona da minha história, eu converso muito, sou uma pessoa de conversar muito, de me comunicar, mas também ser o momento de ouvir o ser humano, ter escutativa. Quando a Larissa falou das formações de coaching, a gente fez uma mesma, que foi essa do Instituto BCC. E com esses passos que a gente continua, o que é que acontece? Só se entrega ao processo de autoconhecimento quem é corajoso. É verdade. Eu aproveitar que vocês estão conversando, falar um pouquinho também, né? Porque nos últimos meses eu também passei por um processo bem difícil. A Larissa falando aí da maternidade, de como é complicado, principalmente esse pós-parto, para voltar, porque querendo ou não é uma volta, né? E aí volta cada vez mais, parece que vem a insegurança, porque você já pensa logo: eita, vão julgar, vão criticar. Será que eu vou fazer direito? Então, você falando sobre esse assunto, também lembrei, porque há uns meses atrás, mas precisar uns 2 meses atrás, eu passei por um aborto, né? Eu perdi um bebê, já estava com 5 meses, a Esmeralda. E ali, menina, parece que tudo, sabe, perdeu sentido. E eu, como já sou mãe, já tenho 2, eu ajudo hoje minha família, meio que só a estrutura do meu pai, minha mãe, meus irmãos. Então, dentro da casa eu sou um pilar. Eu me vi tendo que me manter forte o tempo inteiro. E eu olhei para mim, olhei nisso e disse: eu não sou de aço, eu não sou de ferro, eu não sou uma Mulher Maravilha, assim, daquela do filme. Eu sou de carne e osso, eu tenho sentimento, eu tenho emoções. E
eu tô passando por um processo muito dolorido, que é perder um filho. Imagina. Então, 2 filhos ainda dependendo de mim, eu não podia parar, a minha família dependendo de mim, porque, querendo ou não, eu sou a estrutura no momento. Então, eu não pude dizer assim, eu quero parar um pouquinho, eu quero pensar, eu vou tentar refazer. Então, eu precisei de alguns dias em casa sem trabalhar, mesmo com muita cobrança, Larissa, Gabi, era muita cobrança. Era loja, cadê? Vai voltar quando? Era o pessoal da família mesmo, próximos. Mulher, você tem que voltar a trabalhar, você tem que fazer. Gente, eu tô no meu tempo, eu tô de luto, eu perdi um pedaço de mim. E uma cobrança. E justamente por essa cobrança ser tão grande, às vezes a gente acaba meio que pegando a nossa dor, ou, sabe, aquele sentimento ruim e botando uma terra assim por cima e dando continuidade, vou fingir que nada aconteceu, e aquilo vai ficando, e a gente sabe que não é bom. Então, quando a Larissa falou aí da questão de maternidade, Gabi falou, de às vezes você se posicionar, você falar e as pessoas querem invalidar, isso é muito real, sabe? Isso precisa ser falado. E eu lembrei de uma frase que eu postei esses dias até na minha rede social, no meu Instagram, que dizia assim: as pessoas querem que eu trabalhe como se eu não tivesse filho. E querem também que eu crie meus filhos como se eu não trabalhasse. Então, para a mulher que tem filho, que os filhos principalmente dependem somente delas, e que ainda tem o trabalho, ainda tem que dar conta de uma casa e ainda está em relacionamento, tudo isso é muita cobrança. E a gente precisa dessa união, a gente precisa ter essa união, essa amizade, esse apoio e se conectar cada vez mais para que a gente entenda que o mundo é difícil, mas com a ajuda de uma, de outra, uma conta a história, a Larissa abre o coração, a Gabi vem aqui e fala um pouquinho do que ela já passou, então isso vai conectando e a gente vai se fortalecendo. Então, eu acredito que tudo isso que a gente veio falando aqui e fala também no Liberta e Livre, lá no dia do evento, fortalece. Porque, na verdade, né, Larissa, acho que você sabe falar mais do que eu, que é como se quando você conta a sua dor para alguém, quando você fala do que está doendo, da sua experiência para outra pessoa, meio que até está fortalecendo o outro, não é verdade? Sim. E pegando esse gancho também, né, da gente falar sobre oportunidades, sobre as dificuldades, eu queria falar também sobre os nossos direitos, né? Gabi é do direito, né? Sim. Então, assim, a gente está em 2024, né? As mulheres alcançaram muitos direitos, mas muitas vezes parece que na prática esses direitos não são efetivados. Então, quando a gente fala assim, quantas mulheres não são demitidas ao retornar da licença maternidade, né? Quantas mulheres não passam por tantas dificuldades? Você falou que você perdeu um filho e a cobrança, né? Você não teve tempo ali de se refazer. Poxa, é um filho, é um luto, é a sua história, é a sua dor. Mas o mundo não quer que você pare. Ah, você tá a sua dor, mas você tem que continuar. Você tem que seguir, sua vida continua. E aí, muitas vezes, a gente pega aquela nossa dor, engaveta, e aquilo lá na frente fica maior, toma proporção maior, e você muitas vezes fica ali paralisado. Então, eu trago essa fala no Liberte Livre, né, e a gente faz esse processo de autoconhecimento para você entender o seu momento sem tanta cobrança. Eu fiz terapia esse tempo que eu fiquei de gestação, porque eu tive um sangramento e eu tive várias dificuldades também na minha gestação e eu precisei me afastar do trabalho. E foi uma cobrança interna minha. Mesmo eu conseguindo me afastar do trabalho, eu fiquei me cobrando. Mas eu tô em casa só, eu quero fazer algo. Mas aí eu tava fazendo uma coisa extraordinária, que era gerar um filho, né? Que era estar dando todo o suporte para que essa criança nascesse bem, nascesse saudável, como nasceu. Mas precisou que eu desse uma pausa. Mas o meu esposo não precisou pausar. Sim. Né? Meu esposo continuou a vida dele trabalhando, né? Fazendo acontecer. Então, assim, eu tive que parar de trabalhar, eu tive que parar minha prática de atividade física, eu tive que parar até minhas brincadeiras com a minha filha, de correr, de brincar ali no chão. Foi dado uma pausa. Eu precisei pausar. Quantas pausas a gente precisa fazer na nossa vida enquanto mulher? E aí, homem nenhum deixa a sua carreira, né? A gente sabe que o homem continua a carreira dele. E para a mulher é muito mais difícil se consolidar, porque a gente faz essas pausas. E, assim, é preciso entender que é um momento. Eu escolhi, eu decidi gestar, eu decidi estar grávida. Mas, assim, mesmo tendo suporte, ainda foi difícil. E para as pessoas que não têm suporte? Não tem. Então, assim, eu costumo trazer essa fala de que
é preciso entender o seu momento, você precisa se acolher. Entender a fase que você está passando, porque não adianta eu falar de produtividade para um geral, porque cada uma tem uma especialidade, cada um é de um jeito. Então, assim, eu tenho uma rede de apoio. Gabi pode não ter uma rede de apoio. Gatinha pode não ter essa rede de apoio. Então, é preciso entender. Eu vou falar sobre produtividade. Nós temos 24 horas no dia. Mas você precisa entender em que fase, em que momento você está. Verdade. Porque, às vezes, você está passando pela maternidade. Às vezes, você está na fase de produzir muito. Está ali empreendendo, precisando fazer acontecer. Então, é preciso entender a fase que você está. Entender o seu momento. Entender quais são as possibilidades, as oportunidades que você tem, com quem você pode contar, para que você não se cobre tanto, porque senão você vai se frustrar. E é aprender também a lidar com a frustração, porque a gente elabora todo um plano, um planejamento, e muitas vezes aquele plano, na metade do caminho, pode não dar certo, e você ter que refazer as suas rotas, e você entender assim, que é preciso aprender a lidar com frustrações também. Então, é um leque de você poder realmente mergulhar nesse autoconhecimento para dizer em que fase eu tô, qual é o momento da minha vida, sabe? Então, assim, eu tô nesse momento que eu sou mãe, né? Eu sou esposa. Então, assim, eu também trabalho fora, eu sou assistente social, eu também sou coach. Então, assim, eu preciso entender qual o meu momento e dar uma pausa. O que é que precisa pausar agora? Eu sei que eu não vou dar conta de tudo. Eu não sou a Mulher Maravilha, como você falou. Então, eu preciso dar uma pausa no que não vai ser tão importante nesse momento e não me cobrar tanto. Então, é mais trabalhar essa cobrança, né? Porque a gente realmente se cobra, a gente se culpa e muitas vezes a gente entra em um processo de adoecimento por não entender a nossa realidade. E aí é trazer essa cobrança para toda a sociedade. Por quê? A gente tem filho, a gente precisa continuar, mas eu tenho uma rede de apoio, eu tenho um suporte, né? Eu posso botar uma funcionária, é a minha realidade. Mas e a realidade de quem não pode? Então a gente precisa de creches, a gente precisa de escolas, Sim. né? Então, assim, a gente precisa que o governo faça parte. A gente precisa que toda uma sociedade, né, mude essa mentalidade de que tem que ter tudo nas costas da mulher. Então, a gente faz parte desse novo momento, né, dessa nova construção, que as mulheres falam que realmente estão insatisfeitas. Não, assim, eu vou ser bem clara. Insatisfeitíssima eu estou, principalmente com o Poder Judiciário. Eu vou ser muito sincera. Quando a gente vê realmente a justiça sendo feita, né? Quem acredita em Deus, a gente sabe que existe a justiça de Deus e existe a justiça dos homens. Sim. Nós temos uma carta constitucional linda. A Constituição brasileira, ela é cheia de direitos, mas na prática ela não funciona. As leis que foram criadas à parte para proteger essas mulheres, elas são extremamente lindas também no papel, mas a efetividade não existe. Verdade. Não existe essa efetividade. Eu tenho uma amiga que uma vez ela precisou solicitar o suporte da Maria da Penha. Com o próprio telefone, ela entrou em contato. Diga quantos dias depois ela foi respondida. 2 dias depois. E isso fica uma crítica para o governo mesmo, sabe? Já aconteceu também. Já caso aconteceu? Bem parecido assim. Porque, eu digo, como é que a gente tem aí tantas pessoas querendo fazer a coisa acontecer, querendo que os crimes sejam erradicados, querendo que as mulheres não passem pelo que elas passam, se a própria justiça não colabora? Isso me deixa, sabe? Isso realmente me deixa assim, como se eu não tivesse aquela história de novo. É sempre querendo calar a gente. E nessa questão também que você pontuou, que ela disse atrás, eu só vejo coisas boas em pessoas que elas se permitem mergulhar no processo da vulnerabilidade. Massa. Sabe por quê? Eu trabalho com imagem, né? E eu tenho um rosto que tem uns traços bem assim, marcados. Assim, tem muita gente que não me conhece. Eu sou séria, por natureza. Eu sou uma pessoa séria. Mas eu sou aquela pessoa que quando eu me enturmo com as outras pessoas, cada pessoa tem um jeito, né? Sim, a personalidade é a persona que é o jeito que a gente se mostra pro mundo. E aí, quando eu me dou dentro dessas relações que eu vou construindo, eu vou percebendo e as pessoas vão começando a se aproximar de mim e tiram todo o estigma. Mas é o meu rosto. Eu tenho um jeito de me vestir. Eu gosto de me vestir desse jeito. E assim,
Eu já ouvi, mulher, não anda com essas roupas muito folgadas, não, porque tu vai atrapalhar de arrumar um namorado. Quando sair assim, desse jeito, muito diferentona. Homem não gosta que mulher se vista assim. Eu fiz... É como se acha que o mundo da mulher tem que girar em torno do homem, né? Do homem, mas é isso. Tudo em favor do homem. Eu também acho que o feminismo, ele perdeu a mão em algumas coisas. Porque se a gente parar também para pensar, eu não estou falando de relacionamentos tóxicos, mas eu estou falando de relacionamentos com companheirismo. É muito bonito ver o lado da mulher feminina aflorado, como vocês que são mães. Por exemplo, eu não sou mãe, também sou cobrada. E aí? É verdade. Tu Era não isso que eu quer, ia te não? questionar, eu ia até falar. É. Gabi, o povo não te cobra, não. Cobra. Porque é uma cobrança em cima da gente que é mãe. Mas e quem não é? O povo cobra também, né? Cobra. Assim, quando eu acho que eu fazia faculdade por volta de 19 anos, eu já tinha falado em casa, tudo que a gente declara tem muito poder, minha gente. Então a gente também tem que saber. Eu sempre falei, antes dos 30 eu não quero ser mãe. Era muito delimitado. Não quero ser mãe, eu quero todas essas oportunidades de estudo, mas a vida não é como a gente vai planejando. Nesse entremeio eu tive um relacionamento, foi um relacionamento mais sério, que poderia ter vindo uma criança. Porém, se eu falar para vocês que era o sonho de dentro daquele relacionamento ser mãe, depois do tempo que foi passando, digamos, um ano e meio, não. Sou muito verdadeira. Não. Eu amo as minhas sobrinhas. Aí todo mundo acha que assim, ela ama as sobrinhas, ela brinca. Mas, Gabi, o maternar em si, eu penso que se ele for de acontecer, ele vai acontecer. E se ele não acontecer, eu tenho... Tá tudo bem. Tá tudo bem. Além das minhas sobrinhas, eu ainda posso ter a oportunidade de acolher uma criança. Entende? É lindo isso. E aí, eu vou questionar Deus, por aquilo? Não. Porque cada pessoa vem exatamente para cumprir aquilo que ela está disposta. E assim... Tem muita gente que pode falar nos bastidores, tem gente que fala no pessoal, mas é realmente uma coisa que não é uma dor, não é nada que fale e diga, Gabi, você tá machucada com isso. Eu acho que eu me vejo muito meio que Paola Oliveira, sabe? Eu só ainda não tenho o Diogo Nogueira, nem o dinheiro da Paola, mas aí... Mas eu vejo que você cuida muito bem da sua sobrinha, eu acompanho o Instagram e eu vejo que você é toda hora ali gravando com ela, e é uma filha de coração, né? Muito, eu quero acompanhar, eu quero todos os momentos, as duas, eu tenho muito sobrinho, muitos mesmo, mas como elas convivem mais lá dentro de casa, eu quero que elas tenham todo o apoio necessário, psicológico, principalmente, e de carinho e de afeto, até porque tudo aquilo que é plantado na infância, a autoestima, ela começa ali. Sim. Então eu tenho que sempre, como uma pessoa que tem um conhecimento sobre isso, levantar essas bandeiras para que quando elas cresçam mulheres com autoestima seguras. Mulheres fortes, seguras. Então, pessoal, o papo tá bom, tô gostando, mas olha só, a gente vai finalizar por aqui esse primeiro episódio, porque a gente tem menino para cuidar, tem filho para ajeitar, para botar na escola, né? Tem que trabalhar, tem que produzir. Então, espero que vocês tenham gostado, mas olha só, não se preocupa que em breve a gente volta. Logo, a gente não vai demorar, não. Toda semana vamos estar por aqui, né, meninas? Sim, aqui eu quero trazer muitas dicas de estilo, de imagem pessoal, de autocuidado, mas assim, que são para as mulheres reais. Sim. Muito bem, amei estar aqui com vocês. Quero dizer assim, quero finalizar falando que mulheres crescem, né, quando se juntam. Então, verdade. Que vocês possam acompanhar esses episódios que vão ser incríveis e participar também do próximo Liberta e Livre, mês que vem, que vai ser incrível. Então, aguardem. Tchau, tchau! Espero que vocês tenham gostado. Beijo!